Olá pessoal, sou o Júlio Kersul, terapeuta sistêmico, e a gente está hoje na nossa 20ª live, as lives terapêuticas. Pessoal, para mim é uma satisfação estar aqui com vocês nesses 20 dias, estaremos mais vezes ainda. Seja bem-vindo, Matheus. Vamos lá. Melly, fale para a gente de onde você está vindo, de onde você está assistindo a gente. Seja bem-vindo. Olá, Matheus, Alô? tudo bem? Oi, tudo bem? Olá, tudo bem, graças a Deus. Uma satisfação, viu, meu amigo, estar aqui com você. Obrigado. Bom dia, boa tarde. Bom dia. Meu amigo, então, estava falando que a gente. Essa é a nossa 20ª live terapêutica. Puxa, Então, já são 20. E muitas pessoas interessantes que a gente está conversando nesses dias. E para mim é uma satisfação estar contigo hoje, viu? Muito bom legal, mesmo. É uma pessoa que eu venho aprendendo cada vez mais. Muito legal mesmo. que Tá, bom, gente? legal. E pessoal, a gente É, hoje, o nosso tema, ele é a respeito de saúde mental. Né? A gente vai ter uma visão sistêmica a respeito da saúde mental. é, Ô, Lili, que bom que você pôde vir, legal. Seja bem-vinda, viu, Bernadette? Jéssica, seja bem-vinda. E aí, Matheus, pedi para você falar de você, dessa sua experiência também, você é da área de saúde, né? sim, Também, e constelador, e falar, né, te apresentar e falar a respeito desse tema. Tem algumas perguntas que aí depois eu vou te passando também, para a gente poder fazer essa reflexão. E vocês, gente, quiserem fazer perguntas, podem ficar à vontade. Aqui é um espaço aberto de estudo. Vamos aproveitar aí o Matheus para a gente estudar bastante. legal. É, em primeiro lugar, tudo bem? Parabéns. Parabéns por essas 20 lives, hein? Porque deve estar Grato. disponibilizando muito conteúdo para as pessoas, né? Conteúdo de qualidade e nesse momento de coronavírus é uma coisa louvável, né? Porque diante de tantas informações difíceis que a gente recebe, também as pessoas se disponibilizarem para dedicar um tempo para poder pensar, né, e ouvir e se conectar em informações que sejam informações que tenham uma outra vibração, um outro direcionamento, porque toda hora que a gente abre o jornal, que a gente liga a TV, ou mesmo no nosso pensamento, né, esse assunto nos chama, né? Parece que Uhum. o contágio social chegou primeiro do que o contágio das pessoas que estão sujeitas a ficarem doentes, né? É. Então, eu acho que é muito, muito legal, muito louvável, muito bonito tudo isso. Parabéns, viu? Para quem não Grato, me viu, Matheus? conhece, tamo junto. E assim, uma honra, né, receber um convite assim. Eu faço poucas lives, né? Assim, da, por minha parte, eu faço poucas lives, mas eu tenho recebido bastante convites e aí a gente faz os convites e acho muito legal isso, né? E de uma certa forma acabo contribuindo indiretamente com algo para alguém e para É. mim isso me enriquece também, né? Que a caminhada de cada pessoa sempre pode acrescentar a outras pessoas para a gente poder crescer junto. O melhor Com crescimento é certeza. esse, crescer junto. Então, para quem não me conhece, meu nome é Matheus, sou o Matheus Santos, eu sou constelador, né? Faço constelação familiar, segundo Bert Hellinger, e eu, coisa aqui, deixa eu ver, conectou? Estou de volta. Conectou. Então, Perfeito, tamo aí. então, falando de novo, meu nome é Matheus, Matheus Santos, eu sou constelador, faço constelação familiar segundo Bert Hellinger. Eu, desde que eu conheci, eu falo isso para as pessoas, né? Eu me considero uma pessoa assim cética, não acredito muito nas coisas tão fácil. Então eu preciso experimentar, preciso ver. Não é que eu desacredite, né? Eu sou cético no sentido assim que eu Uhum. preciso ver a coisa como é que é, para ter a minha própria experiência, para poder dar a minha validade ou não, para eu ver como é que é.
E então eu conheci constelação e por ver assim o quanto isso fez o efeito em mim, o quanto esse conhecimento pôde expandir algo em mim, eu quis aprender constelação. Então eu já fiz algumas formações, eu faço constelação desde 2009 e sempre procurei seguir, né, e conhecer o Bert Hellinger, que é a pessoa que desenvolveu a constelação familiar, e procurei acompanhar o que eu pude acompanhar o Bert, ver o trabalho dele, ter essa experiência comigo para poder transmitir isso para as pessoas, né? Então eu achei isso Uhum, muito interessante. E eu também sou da área da saúde, sou biomédico, tenho algumas especializações em assistência circulatória e circulação extracorpórea para pacientes em falência pulmonar e cardíaca. Então, são duas áreas que eu trabalho que trabalham com o coração. Uma é o coração uhum, físico, né? A parte mecânica, inclusive mimetiza a função cardíaca e pulmonar, né? uhum, Porque o coração seja operado, ele precisa parar. E a outra parte que é esse coração emocional, que é a outra área, que é o coração emocional, uhum, que na medicina chinesa, que também é uma outra área que eu estudo, está relacionada à mente. Então, algumas coisas do nosso corpo, hoje em dia a gente consegue perceber mais isso, porque uhum, quando a gente estuda isso na faculdade, a gente estuda os sistemas separados, né? O sistema digestório, o sistema circulatório, o sistema auditivo, o sistema neural e tal. E hoje em dia, cada vez mais, a área da saúde tem feito essa integração. E, na verdade, essa leitura de integração é uma volta a algo que alguns estudos antigos, pessoal da Ayurveda, pessoal da medicina chinesa, uhum. já tinha esse conhecimento milenar. Então, estão se comprovando algumas coisas que eram tidas como teorias por muito tempo e, de uma certa forma, pela nossa ciência, foi rechaçada, né? Uhum. Mas hoje em dia nós estamos nesse caminho de volta. E a constelação familiar eu vejo que vem nessa linha também, né? Porque aí faz parte do olhar sistêmico. E eu sei que você Uhum. estuda bastante também, você trabalha com isso, né? E é o olhar sistêmico, que é um olhar que tem auxiliado as pessoas como um recurso para um novo nível de consciência, tanto no nível É. corporal, como no nível emocional, como no nível mental, e até, como a gente viu o Bert fazendo, nível espiritual, né? Então, tem Uhum. essas graduações de relações internas. Então, sou eu esse. É isso aí. Acho que tá bom, né? Legal, Matheus. E importante, né, essa integração que a gente vê dessa nova medicina, né, um novo olhar da medicina, que ele tem um olhar para essa energia mais fina de interligação de todos nós, né, do nosso corpo, com a nossa emoção, com a nossa ancestralidade, né, que a gente tem uma experiência quando vivencia a constelação. E eu acho importante, Matheus, quando você fala que é cético, né, e fala precisa vivenciar, e constelação é justamente isso, gente. Né? Tem É, pessoas aqui que estão falando que já fizeram constelação com você, elogiando o seu trabalho, legal. e muito legal Fica. mesmo. Eu já fiz workshops com o Matheus também, assim, muito legal. Já constelei com ele também. É assim, um amigo querido que eu venho aprendendo cada vez mais. E aí a Legal. gente vê esse novo olhar, né, da medicina mais ampliado, né? Digo assim, né, da parte da medicina. E esse tema da saúde mental, né, Matheus? Ele é um tema que está cada vez mais vamos dizer assim, está com os holofotes, né? Eu atuo como consultor sistêmico na elaboração e gestão de programas de qualidade de vida no trabalho, em organizações públicas e privadas. Ó, E lá a gente percebe que tem a saúde mental, ela precisa de uma atenção muito forte. Precisa de uma sim. atenção. Então a gente vê, por exemplo, desde o ano passado, o Brasil é considerado o país com o maior índice de ansiosos do mundo. Olha É. só. Então, um povo ansioso. Não sei se é no mapa astral do Brasil ou signo de Virgem, né? Não sei se é isso. Mas, assim, Não a gente tem conheço. aí um. Eu só estudo um pouco, mas estou assim, só
começando a compreender. Mas, assim, algo que a gente fica com atenção nesse sentido. E outra coisa também, a ONU, a OMS, ela também confirmou em fevereiro que a doença mais incapacitante dentro do mundo do trabalho é a depressão. É. Olha só, primas e irmãs gêmeas, né? Então, assim, a gente tem um foco mesmo para desenvolver dentro da saúde mental. E dentro dessa visão sistêmica, uma das perguntas que chegou, Matheus, como é que funciona essa visão sistêmica na saúde mental? Como que a gente pode compreender? Olha, é o seguinte, isso é uma coisa interessante que, em primeiro lugar, assim, eu acho importante deixar claro, né, como consteladores, de que a constelação em geral não se coloca, eu pelo menos tenho essa postura, não me coloco como uma saída maior ou diferente do que a saída médica, por exemplo. A gente fala dessa Com certeza. interação, mas isso é um Uhum. começo das coisas, né? Essa interação está começando a aparecer, mas Com ainda certeza, existe Matheus. muita coisa, e, assim, e o apoio médico, o apoio psicoterápico, o apoio com os psicólogos são fundamentais. Dependendo do estado que a pessoa está, a gente não pode constelar, Uhum. porque a constelação familiar em si é um trabalho que toca a alma humana. Uhum. E para tocar a alma humana é o cerne do ser, né? É o cerne do É isso ser. mesmo. Ela se conecta com o cerne. Então, muitas vezes, tocar a alma humana, sendo que a pessoa não está apta, ou seja, não tem um solo fértil para tocar, algumas vezes força. Então, o apoio médico, o apoio psicoterápico são fundamentais nesses momentos, principalmente quando se trata de saúde Importantíssimo isso. mental. Principalmente quando se Importantíssimo. trata de saúde mental, né? Uhum. Porque o ponto que às vezes a gente vê, algumas pessoas vêm constelar assim, que a gente mexe tão profundo que é um risco a pessoa surtar, sabe? A Uhum. gente está falando, a gente Uhum. vai falar mais de ansiedade, mais de depressão e essas coisas mais leves, mas existem casos de esquizofrenia ou casos Uhum. de transtorno obsessivo compulsivo e tal, que são delicados de tocar. Então, assim, o apoio psicoterápico, o apoio médico são fundamentais, né? Que tudo Uhum. isso está incluso, vamos dizer assim, no pacote do ajudar, de dar a mão para o ser humano e auxiliar ele a caminhar, por exemplo, a ultrapassar aquela montanha que se depara com ele, ou, como a gente bem faz na constelação, mostrar para a pessoa que aquela é a realidade dela. Uhum. Então, que é esse o princípio da constelação, né? Reconhecer aquilo que é. Tá? Então, assim, em relação à saúde mental, a visão sistêmica da saúde mental é muito parecida ou tem a mesma visão das doenças em geral. Das doenças em geral. Uhum. Muitas das doenças importantes, das doenças graves em geral, estão relacionadas a emaranhamentos do seu passado, a emaranhamentos familiares, a ligações, ou a gente chama de lealdades invisíveis aos nossos ancestrais. Uhum. Então, assim, ancestrais já começa com pai e mãe, né? Isso Então, mesmo. muito disso está assim. Existem casos que são casos mais leves, em que isso muitas vezes está relacionado à relação da pessoa com ela mesma. Mas olha só que interessante. A pessoa em relação a ela mesma ela só lida com ela mesma daquela maneira porque ela vivenciou o que ela vivenciou em sua história, Uhum. entende? E aí, de uma certa forma, também conecta aos seus ancestrais. Porque a Uhum. gente só é o que a gente é porque a gente viveu com nossos pais o que nós vivemos, né? Ou se a gente teve pais, se a gente teve mãe, se eles eram casados, se eles se separaram, se nasceu um irmão, se precisam morar com a avó, se foi para a escola, se sofreu bullying. Então, assim, são as coisas que vão construindo o nosso caráter advindos das nossas experiências. E isso tem um reflexo na nossa maneira mental, na nossa capacidade de enxergar a realidade, viver a realidade e viver a vida.
E assim a gente, durante a vida, constrói os nossos relacionamentos e lida com os nossos relacionamentos de acordo com a nossa vivência. Mas, tá compreendendo? É uma coisa Perfeitamente. toda ligada, né? É, E quando a gente se depara, entrelaçado, né? entrelaçado, e quando a gente se Uhum, depara com esses problemas na vida, com esses problemas na vida que são os problemas de relacionamentos, muitas vezes esses problemas de relacionamento funcionam como gatilhos, ou seja, como botões que reconectam aquela dor do passado. E por causa de uma falta, por exemplo, a gente entra num acesso de algo que pode reacontecer. Por exemplo, uma pessoa uhum, que é, ficou distanciada da mãe, a mãe precisou ser hospitalizada quando era bebê ou quando era muito pequeno e sentiu aquela insegurança e sentiu o medo de perder o seu amor primeiro, né, o amor primordial, o uhum, amor com a mãe. Quando ela se depara com um vínculo de relacionamento amoroso, por exemplo, e ela vive nessa toada, eu vou perder, eu vou perder, eu vou perder, eu vou perder, ela gera dentro dela uma tensão constante da perda. uhum. E ela espera por essa perda. E muitas vezes, com essa gerar atenção, com essa espera da perda, ela cria um mecanismo, cria um relacionamento que vai se perder. Então, são gatilhos que É, mexem com a mente da pessoa. E muitas vezes, se ela não tem uma estrutura, ou faltou alguém na família, ou algo da sua uhum, própria história, que a gente pode entrar mais profundo nisso, dependendo das perguntas, isso é um gatilho onde ela vai passar a vida, e por isso que muitas vezes, durante uma separação, a pessoa entra numa depressão profunda. Porque se trata de uma sensação de vida ou morte. uhum. Entendeu? É uma das causas, né? Então, a visão sistêmica dentro assim, dos distúrbios mentais, dessa dificuldade da saúde mental, está relacionado com a maneira de viver, com a estrutura que ela é formada. E hoje em dia a gente sabe disso, né? Existem estudos avançados dentro da área da epigenética que têm visto que as relações primordiais, que é uma coisa que dentro da psicanálise o Freud falava muito disso, né? O quanto que essas relações primordiais refletem na nossa maneira de viver dali para frente e estão Uhum. relacionados com essas doenças que se manifestam, né? Entende? Inclusive os distúrbios mentais. Então, Bert Hellinger, ele estudou a obra do Freud completa. E ele percebeu que muito do que o Freud escreveu realmente tinha razão. E aí a gente percebe isso dentro dos relacionamentos. E aí a constelação familiar, o primeiro passo é esse: trazer à luz aquilo que está oculto. O que está por trás da manifestação daquela doença? E aí reconhecer aquilo que é. E através das ordens do amor, unir aquilo que estava separado. Né? Acho que tá bom. Falei muito. É, legal, Matheus. E assim, acho importante essa abertura que cada vez mais nós estamos tendo, até pelas práticas integrativas, né, em saúde, que a necessidade do tratamento alopata, do acompanhamento médico, psicológico, em conjunto com a constelação, o atendimento da constelação, por exemplo. Né, eu vejo, por exemplo, tem até uma pessoa que fala que já te encaminhou alguns pacientes e que teve bons resultados aqui. Eu também já recebi alguns encaminhamentos de psicólogos também. E a gente vê que esse trabalho conjunto, ele fica mais poderoso. Ele fica mais É, poderoso. são recursos, né? Eu concordo com você. São recursos. O tratamento médico é um tratamento assim central, às vezes bioquímico, e a gente sabe quando se trata Uhum, de ansiedade que um dos gatilhos dele são os gatilhos fisiológicos, né? uhum, Mas às vezes a mente tem condição, uma vez que ela encontra recursos, encontra ferramentas, encontra apoio, a mente tem condição de alterar a percepção, alterar a maneira de olhar para a realidade, né? Então, assim, a constelação é um deles. Eu sou uhum. suspeito, porque eu trabalho com isso há tanto tempo, né? Então, assim, eu vejo que é uma grande ferramenta.
uma grande ferramenta, porque ao mesmo tempo que a gente pode tratar algo da mente, a gente trata algo da alma. E a gente que estuda isso e trabalha dentro da saúde, sabe que uma doença que se manifesta é o último elo de uma corrente que conecta a um trauma na história da pessoa. Uhum. E do que se tratam os traumas? De separações. Então, trata de uma separação. Entende? E aí, isso é uma das coisas que a gente tem que as ordens do amor possibilitam. Que, na verdade, é um amor em ordem. As ordens do amor é colocar o amor em ordem, que é unir aquilo que estava separado. Por exemplo, uma exclusão, ser reconhecida, ser honrada e ser incluída. E isso tem um efeito, porque o Jung falava disso, né? Tudo isso faz parte do nosso processo de individuação. Nosso processo desse se tornar um indivíduo, mas de perceber o quanto a gente pode ser completado, quanto a gente pode ser completo através das nossas relações e ser um indivíduo mais completo. É isso. E importante, Matheus, e quando a gente fala desse processo, né, o caminho da saúde, da doença e da saúde, né? A Lili está colocando aqui traumas que se refletem no mental ou emocional. Importante, Lili, porque quando a gente fala desse reflexo, a gente fala de um reflexo que influencia inclusive a fisiologia. Né, Matheus? Inclusive a fisiologia. Inclusive também há relatos de mudança de padrão de vibração mental que podem auxiliar a transformar a fisiologia também, dentro de um processo de equilíbrio do organismo. Não é? A meditação, a mindfulness é um estudo comprovado, enfim, nesse sentido. Eu já atendi casos em consultório também, onde determinadas doenças se apresentaram, elas tiveram uma redução de severidade, né? E aí a gente percebe que tem essa interconexão das coisas. E o Bert, ele fala, Matheus, dessa parte do caminho da doença e da saúde, né, do íntimo para fora, né? Você pode falar desse caminho para a gente, Matheus? Do íntimo para fora? Isso. Deixa eu me conectar aqui. Olha, é isso que eu estava dizendo, né? Tudo isso são leituras e percepções do que é o ser humano, do que nós somos feitos, do que nós somos formados. Então, assim, nós podemos olhar de diversos prismas, sabe? A gente pode olhar do ponto de vista biológico, do ponto de vista fisiológico, do ponto de vista mental, do ponto de vista genético, do ponto de vista de atitudes, né? A gente pode olhar por todos esses pontos. E o Bert, ele, com o trabalho da constelação familiar, percebendo como é que cada pessoa percebia o que ele chamou de campo, né? Como cada pessoa percebe a alma, ou quanto de nós não somos uma alma individual, mas estamos inseridos dentro de uma alma. Para eu dizer e explicar tudo isso, às vezes leva um tempo para explicar o que é alma, mas eu vou deixar assim para algumas pessoas perceberem. Perceber que existe todo esse movimento. Tá? E uma das coisas que eu explico da alma é perceber que a alma, ao que nós nos referimos na constelação familiar, é a alma que vem da origem da palavra, de ânima, aquilo que anima, que está diretamente relacionado à força, à vibração de vida, que não é só uma coisa que está no meu corpo, não é uma coisa que só está só no seu corpo ou das pessoas que estão assistindo, mas também é uma alma que está presente em todo o planeta, por exemplo. É uma alma que vibra vida, e essa alma tem um sentido de existência. E essa alma nos conecta, como você imagina assim, como se cada pessoa fosse uma pérola. Cada pessoa é uma pérola. E há um fio que conecta todos os seres. Essa é a alma. E envolve todos os seres. Entende? Então, quando a gente vê isso, esse movimento precisa vir do interior para o exterior, porque é o cerne da existência. Está diretamente relacionada à nossa essência. Entende? A nossa essência.
Então, vir de dentro para fora, muitas vezes, é estar em sintonia com aquilo que conduz a pessoa. Então, a gente olhar do ponto de vista físico, do ponto de vista genético, do ponto de vista bioquímico, tem a sua função? Tem a sua função. Mas por que que nem sempre funciona? Porque muitas vezes não está em coerência, não está com coerência com o sentido da alma. Por isso que muitas vezes, quando uma pessoa vem constelar uma doença grave, a gente não pode fazer muito mais a não ser encaminhar essa pessoa na direção da alma, que é a morte, Uhum, naquele momento. uhum. E ela pode ter um pouco mais de paz para poder atravessar a porta, entende? Atravessar É. a porta e se sentir melhor. E perceber que aquele tempo ela cumpriu. Então, o de dentro para fora, na verdade, é um caminho de fora para dentro. Entrar em sintonia com a alma, aquilo que nos conduz. E isso se reflete de diversas maneiras, tá? Porque se isso, assim, a gente tem, né? Você sabe disso, que nas constelações a gente tem como fazer as pessoas terem exercícios, né? A gente cria exercícios, meditações, onde as pessoas podem ampliar a percepção e perceber como é isso, onde é que está a alma, o que que é É, isso. Não é uma é. coisa que a gente só fala, né? Precisa ser experimentado, É vivenciado, né? vivenciado. E uma vez que a Uhum. gente reconhece isso, amplia a consciência e fica mais fácil da gente desenvolver essa relação. E entrar em coerência com a alma, por exemplo. Entrar na coerência com a alma. Né? Porque incoerência parece que eu estou falando de incoerente. Mas entrar na Uhum. coerência da alma. Entende? Então, perceber isso. E aí a gente vê que tudo isso que nos faz, que faz a gente ser como a gente é, tem um porquê de existir. Mas aí depende. Uhum. Eu não vou entrar muito nisso, assim, porque senão não Aham. filosofar demais. Mas ó, é importante, Matheus. Ó, eu assim, gostei bem da forma como você trouxe, que trouxe de uma maneira simples para a gente poder entender a profundidade. É, E aí, acho que para mim essa é a beleza que o Bert ele trouxe para a gente. Pela simplicidade, a gente conseguir encontrar a nossa própria essência. é, Né? E essa conexão com essa entrar em coerência, né, com esse poder maior, com a alma do nosso próprio sistema familiar, é, é algo que a gente não tem, vamos dizer assim, a gente se permitir e admitir que a gente não tem domínio sim. e que a gente é conduzido, né? Nós somos conduzidos. É, não é muito fácil, mas é isso mesmo. Né? Nós somos conduzidos. A gente E tem escolha, né? A gente tem direito à escolha. é, Mas a com, escolha com que a gente certeza. escolhe, esse é o ponto. O que que faz a gente escolher o que a gente escolhe? Então, o mundo pode ser visto É. de diversas formas. Tem alguma pergunta em relação ao tema de ansiedade, depressão ou outros Pessoal, problemas vamos de lá, vocês saúde? podem perguntar, tá, gente? Estou gostando aqui da presença de todos vocês, tá bom? Eu estou vendo que tem terapeutas aqui presentes também de outras áreas, pessoal do Reiki aqui, do Theta Healing. Pode perguntar, viu, gente, que tem uma sintonia grande também, a constelação com outras terapias. E quando a gente fala teve uma pergunta, Matheus, relacionado à visão que o Bert traz dos sintomas, eles serem um presente, Hum, né, essa questão da relação da saúde com a doença, e quando a gente fala, por exemplo, de sintomas relacionados à própria ansiedade e à própria depressão, que na depressão é muito, às vezes a pessoa para sair sozinha daquele processo não é algo tão fácil, né, reconhecer. Então, como que é esse processo, né, de entender como um presente, né, o sintoma ou a doença? é. Isso aí é uma coisa assim que demanda tempo, né? Porque uma coisa é a gente dizer isso, né? É muito Uhum. bonito dizer, né? Que os sintomas, a doença é um presente. Não, é muito bonito. Mas passa lá na UTI 2 meses para ver como é que é, né? É. Ele fala disso mesmo, mas igual eu falo, o Bert fala, né, que a gente tem que tomar a mãe, tomar o pai, e ele mostrava como Uhum. fazer isso, né? Mas eu falo assim, passa 3 dias com a minha mãe para ver como é tomar a mãe. É uma caminhada, É.
né? É um processo Justamente. de vida. É um processo de vida. Para chegar nesse ponto Justamente. de ver a doença, os sintomas como um presente, é preciso a gente reconhecer, sabe? Entender, ampliar a consciência, desculpa, ampliar a consciência Uhum. e perceber, por exemplo, que é uma das coisas, dos recursos que a constelação familiar traz. Perceber ao que a doença está relacionada. Por exemplo, Uhum. existem doenças que se manifestam, dores, eh, febres, algumas doenças que se manifestam, as doenças mais leves, que são as doenças que funcionam como alarmes do nosso corpo, que nos Uhum. forçam a mudar de atitude. Ó, tô com dor nas costas, peraí, tem que ver o que é isso. Tem que fazer mais exercício, tenho que parar, tenho que me curvar perante algo, tenho que carregar Hum. menos peso, tenho que olhar mais para o tanto de culpa que eu estou carregando em relação a algumas coisas que eu fiz, entendeu? Então, assim, existem esses níveis, esse nível de sintomas e doenças. E uma vez que a gente consegue ampliar o olhar, isso se torna um presente. Porque Uhum. você pode ver que muitas vezes quando a pessoa passa por um processo infeccioso importante, uma febre, uma, até uma gastroenterite, né? Ela fala assim, ah, eu nunca mais como aquilo. Ou comi demais, por exemplo. São coisas Uhum. que vão forçar a pessoa a mudar de atitude. E aí, nesse ponto, a pessoa pode reconhecer aquilo como um presente. Uhum. Esse é o ponto. E muitas Uhum. vezes a gente só reconhece como um presente depois que passou. E É esse isso é mesmo. o negócio. É. E o que que, quando a gente tem o conhecimento sistêmico, o que que a gente capta? Quando eu passo por um processo, não é eu pensar o que está relacionado, é eu me conectar àquela doença e ver para onde ela me indica. E isso Uhum. demanda de tempo da nossa formação para que a gente faça isso consigo mesmo. Muitas vezes precisa de um profissional para fazer isso, né? Uhum. E aí a gente pode passar por aquela pedra no nosso caminho de uma maneira mais digna, com mais crescimento, entendendo Uhum. o processo do que está acontecendo com a gente, percebendo muitas vezes quais os componentes que formam aquela doença. E a gente decompõe esses componentes e vê que às vezes alguns componentes das doenças que se manifestam, inclusive a ansiedade, por exemplo, ou a depressão, Uhum. eles se relacionam a algumas coisas, não é só uma coisa. Formam níveis da doença. E a pessoa precisa revisitar aquilo algumas vezes em diferentes níveis, cada vez mais profundos. Cada vez mais É profundos. importante, Matheus, porque e eu vejo que isso é a essência da constelação, é apontar o próximo passo. Né? A gente ter assim, uma indicação do que a gente consegue caminhar um pouco mais. Né? E muitas vezes as pessoas elas têm como a constelação muitas vezes tem uma facilidade de chegar na essência, né? Uhum. Alguns chamam até de mágica. Né? Nossa, que negócio mágico, mudou a minha vida. Mas, pessoal, como o Matheus colocou, é algo que é uma forma de se olhar para o que está acontecendo, para o que está tirando a paz da pessoa. E ali a pessoa tem a oportunidade de reconhecer, de ressignificar e se reconectar àquilo que precisa ser unido. Né? E aí Uhum. tem algumas Uhum. perguntas aqui, viu, Matheus? Vai lá, manda ver. A Jéssica está perguntando como treinar a mente para viver o agora. Uhum. É um processo. Tem alguns passos para isso. Não é uma coisa tão simples e não adianta a gente querer, como uma pessoa que eu acompanho, chamada Jeffrey Zeig, diz, não adianta a gente querer ser anjo. A gente tem que aprender a ser angelical. Não adianta a gente querer ser perfeito, Ah, entendi. sabe? Entendeu? Não adianta a gente querer ser É perfeito. Jeffrey Jeffrey Zeig. Zeig. É. E, e uma das coisas disso, o que que significa isso, né? Que nossa mente, ela o tempo todo sai da realidade. Sai da realidade. Mas o que importa é o que a gente faz com isso.
Porque a gente sai da realidade por uma criatividade ou a gente sai de uma realidade por uma fantasia? A gente sai de uma realidade para uma imaginação ou a gente sai de uma realidade para criar uma fuga de algo que nos dói? Uhum. A gente cria uma expectativa, a gente cria uma possibilidade, entendeu? Perceber o que que é isso. Quando eu estou pensando nisso, onde é que está a minha mente? Eu estou pensando numa possibilidade ou eu estou pensando numa coisa que é possível eu fazer? Pode ser que aconteça Uhum. isso. Isso é a origem de ansiedade, né? Quando a pessoa entra numa necessidade de e se isso acontecer? Ela entra Uhum. né, numa coisa linguística. E se for assim? E se for isso? E se for aquilo? E com isso, a pessoa gera dentro dela a conexão com possibilidades que às vezes são impossíveis. Mas cada É. vez que ela cria isso e dá sentido a isso e sente as sensações disso, ou seja, se projeta dentro daquela imagem, ela gera, o nosso cérebro não reconhece o que é imagem e o que é real. Ela gera uma série de Uhum. reações químicas dentro dela. E precisa ver, isso me dá prazer? Não, isso É. me dá dor? Isso me deixa angustiado? E aí é um treino mesmo. Peraí, deixa eu ver o que eu quero fazer. E perceber que algumas vezes que a nossa mente se esvai, vamos dizer assim, se esvai sai da, a gente está nesse Uhum. diálogo interno, a gente não está percebendo, algumas vezes é para buscar na matriz do nosso inconsciente um alimento para o nosso consciente, como Jung dizia. Entende? Algumas vezes é isso. Mas quando isso começa a gerar reações de estresse, de burnout, né? Que a pessoa fica esgotada, Uhum. que ela vive assim o tempo todo numa atenção, numa coisa que dentro dela, na verdade, vibra uma reação de vida ou morte, entende? Então, aí sim, essa pessoa pode fazer alguma coisa se ela se sentir movida a isso. Porque é isso que eu falei, Uhum. ninguém precisa querer ser anjo. Às vezes a pessoa tem aquela ansiedade, tem aquela... E tudo bem, não quer mexer naquilo. E às vezes é preciso ela passar por aquele processo por si mesma, ou às vezes aquilo é o sentido de vida dela. Quem está fora se incomoda, É. né? Mas quem está dentro às vezes não. Então, quem está dentro é que está carregando o peso, né? O Bert falava, cada um é o burro de si, ou seja, cada um que se Uhum. carrega. Né? Agora, quando essa pessoa precisa de uma atitude, aí tem todos esses profissionais, todo esse conhecimento para isso, para voltar para o presente. E muitas vezes, para voltar para o presente, ela precisa, por exemplo, de exercícios físicos. Ela precisa Perfeito. fazer essa energia ser gasta, a energia mental se transformar em energia cinética corporal, ou ela se Uhum. perceber aonde existe a tensão dentro dela, entrar em contato com a tensão, tensionar ainda mais e relaxar. E soltar e descarregar aquilo dentro dela. E aí ela pode soltar essa âncora, esse anzol com as possibilidades e permanecer ali. E aí ela pode pensar em como produzir um planejamento de ação. O que eu preciso fazer agora? Eu preciso fazer isso. E aí pronto. Então, são maneiras que a gente está dizendo que são Uhum. jeitos de mudar o estado da mente, mas que depende muito realmente de conhecer mais a nossa percepção, o que é o gatilho de cada uma dessas sensações, qual é o gatilho que nos tira a atenção. Por exemplo, às vezes a gente está falando uma coisa com uma pessoa e a gente toca em determinado assunto, a pessoa desvia, pega o celular, pega não sei o que lá, entendeu? Então, e isso É. não é só algo que a gente fala com alguma pessoa, mas são coisas que a gente passa por uma situação no trabalho e aquilo dá um gatilho na gente que a gente precisa fugir, fica com medo, Uhum. cria uma série de reações físicas que a gente não está pronto para preparar. Então, eu digo assim: cada pedra que se depara no nosso caminho é uma oportunidade da gente crescer, se tornar maior que essa pedra e colocar essa pedra no bolso, para que aquela pedra se torne uma pedra preciosa. Entende? Então, é uma oportunidade de crescimento. E algumas vezes a pessoa precisa ter outros recursos, se conhecer do que aquela coisa é composta. Uhum. Dá para dar É. direcionamento para essa pergunta, mas tem muito mais coisa a respeito disso. Gente, e aqui e tem umas perguntas aqui, Matheus, que estão relacionadas a isso também. Por exemplo,
Tem bastante pergunta, viu? Eu vou ver aqui para a gente Tá? poder ver a melhor Pode. forma de atender. Peraí. Tem algumas perguntas que estão direcionadas. O que faz com que a gente escolher algo que racionalmente a gente não nos faz bem e mesmo assim se mantém conectado à situação ou à pessoa? E aí vem outra que está ligada a essa, que é como é visto na constelação a dificuldade ou facilidade de tomada de decisão. Então, que também é aquela questão, né, ligada a esse processo do racional, o caminho da racionalização para a ação, né? Para a gente ir e se livrar de um determinado vínculo, ou ressignificar um determinado vínculo, né? É, não é mesmo tão simples, né? Não é tão É. fácil. Primeiro é isso, né? A pessoa vê o que que ela realmente quer. Porque é muito fácil dizer não quero isso, não quero isso, e não sabe nem o que que ela quer. E quando a pessoa não sabe o que que ela quer, né? Ela só quer reclamar. Esse é um ponto. Às vezes é só o É. descontentamento, sabe? Existe isso. Às vezes a pessoa está só descontente. E aí não é isso, não é isso. Mas eu não sei o que que eu quero. Eu só sei o que eu não Uhum. quero. Então, um dos processos é identificar o que que eu quero realmente, né? Porque isso não está bom. Mas quando a gente se sente chamado ou se sente impulsionado em direção a algo, algo ali precisa ser realizado dentro da alma. E algumas vezes, esse algo que precisa ser realizado dentro da alma está diretamente relacionado a um trauma do passado. Uhum. E alguém que foi excluído no sistema. E essa pessoa sente as mesmas sensações desse excluído. E inconscientemente ela tenta, na sua alma, completar algo que não foi completado por aquela pessoa. Isso também é uma maneira de se manifestar algumas doenças. Então, algumas vezes, por exemplo, vou dar um exemplo prático disso. Assim. Tem alguns exemplos, eu vou dar um exemplo para essas pessoas. Uma pessoa nasceu numa casa onde os pais brigavam muito. O pai era alcoólatra, o pai pulava cerca, era um pai difícil, né? E a pessoa, a criança, ela tomou partido por ver o sofrimento da mãe diante daquela dificuldade, né? Isso acontece muito Uhum. com mulheres, mas acontece com os homens também, tá? Eu vou dar um exemplo de uma mulher, por exemplo. E aí ela se depara com aquilo no futuro e fala assim, ó, isso eu não quero passar. Só que toda vez que ela rejeita algo dentro de si que faz Uhum. parte da sua história, ela se encontra com o passado no futuro. É assim a vida. A gente cria uma força contrária e aquela força contrária, na verdade, não faz com que ela se livre. Da mesma forma é com sintomas. Não faz com que a pessoa se livre do sintoma. Faz com que a pessoa fique conectada àquele sintoma, fique conectada àquela situação familiar. Então, ela acaba numa multidão de homens, para que a mãe não sofresse, eu sofro. E aí ela escolhe um Uhum. homem que é daquele jeito. E aí tem uma atitude igual uma pessoa que às vezes hoje em dia eles chamam de tóxico, né? E na É. verdade é algo que vai se completar ali, às vezes ela vai só repetir o padrão e às vezes ela Uhum. vai resolver de alguma forma mais para frente no futuro. Então, são todas formas de se conectar por amor nesses relacionamentos. Isso é uma das coisas. Agora, em relação à tomada de decisão, pode ser outra coisa, tá? Em relação à tomada de decisão. Porque às vezes a pessoa, na verdade, ela precisa tomar uma decisão, mas algo aprende para que ela tenha força de seguir em frente, para que ela se veja livre. Por exemplo, um vício, tá? Isso, né, que às vezes eu quero comer demais, eu como demais, às vezes é um vício que a pessoa tem. Ela precisa reconhecer de quem que ela está adotando os sentimentos. Quem é que ela busca se preencher naquele vício? Porque sempre, primeira coisa é isso, a pessoa perceber que tudo aquilo que ela faz por amor a Uhum. algo ou a alguém. Ou seja, alguém que foi rejeitado e ela precisa trazer de volta, ou alguém que ela mesma rejeita que ela traz de volta ali. Algumas vezes é o próprio pai. E isso, numa empresa, por exemplo, a pessoa que se depara com isso e uma tomada de decisão na empresa não tem muita facilidade, algumas vezes também está relacionada com o pai. Porque essa pessoa, o pai representa o mundo.
E ele dá um Uhum. passo a mais em frente, é dar um passo a mais inconscientemente em direção ao pai dele. Um pai que ele não teve, um pai que faltou, entende? Então, Uhum. dá uma geral aí. Não sei se eu respondi uma pergunta tão boa. É uma pergunta difícil de responder. É, meu amigo, mas olha, eu estou gostando, viu, Matheus? Está clareando muitas coisas mesmo, viu, meu amigo? Bem grato mesmo. E aí o pessoal está colocando aqui que com relação à depressão, como que a visão sistêmica vem auxiliando muitas pessoas depressivas, isso é verdade. A gente vê isso em consultório, em atendimentos, né? Do que nos é permitido, né? E aí tem uma pergunta relacionada, como é que é a TDAH na visão sistêmica? É uma das perguntas aqui. Então, eu falo primeiro da depressão ou falo do TDAH? Olha, você pode. Bom, eu vou te falar de outra pergunta aqui, que às vezes por essa aqui, acho que ela pode ser um pouco mais rápida, e a gente vê que a gente tem agora 14 minutos. Tá. Fala assim, tem uma pessoa que está perguntando, nesse período, alguns áudios de constelações sobre a situação do coronavírus têm circulado. As Hum. constelações têm todo esse alcance planetário, né? Então, Matheus, vou deixar você aí à vontade para ver qual que você começa. E Não, se for o peraí. caso também, gente, se for o caso também, gente, a gente pode fazer o seguinte, Matheus, Ah, se concluir o tempo dessa live, e se você tiver mais um tempinho, a gente pode conectar de novo e a gente conclui, tá? Se houver é, necessidade, tá bom? tá. No máximo 10 minutos, porque eu tô de plantão Isso, hoje à noite. Eu vou beleza, trabalhar hoje à tranquilo. noite no hospital. Então vamos lá. Primeira pergunta da depressão, né? A visão Isso. sistema. Qual que você quer primeiro? Pode escolher, ué. Bom, Manda, vamos lá, você que é o dono da casa. vai pela depressão, e aí você pode seguir para a TDAH, que está dentro dos processos da saúde mental, e a gente chega nessa parte planetária, Tá. no alcance Próximo planetário. planetário. Vamos lá. É, a depressão. Olha, existem, como eu disse, algumas doenças têm alguns níveis, tá? Alguns níveis dentro da pessoa. Quando a gente faz uma constelação, a gente olha para a depressão. Esse é o primeiro passo, que é o difícil. Porque algumas vezes a pessoa que sente depressão, ela sente de uma forma que ela não tem força nem para levantar de uma cama. Então, É, algumas vezes precisa se entrar com uma medicação para que a pessoa tenha força, para que ela possa tomar alguma atitude. Algumas vezes a pessoa está tomando tanta medicação que não dá para constelar, porque a pessoa também não tem condição ainda de captar muito daquilo na alma. é, Está muito sedada, sedada. é. Mas existem níveis de depressão que é possível e é um amplo espectro, um amplo espectro do que dá para fazer com pessoas depressivas. E realmente tem auxiliado. Por quê? A constelação olha na origem ao que aquela depressão se relaciona. Então, a depressão é muito visível, que muitas vezes se trata de vida ou morte dentro da pessoa, Uhum. tá? Algumas vezes se trata de morte no sentido de estar relacionada a uma mulher que perdeu um filho, teve um aborto. Uhum. Quando uma mulher tem um aborto, algo dentro dela morre junto. E dentro dela se desenvolve inconscientemente, às vezes, uma frase que é: eu te sigo na morte. E às vezes é uma coisa que é tão difícil para ela olhar que ela começa a ter o sintoma e já nem sabe mais por que ela tem aquele sintoma. E está relacionado àquele filho. E uma vez que a pessoa pode olhar para aquele filho e se despedir com amor dele e colocar ele no coração, aquele vazio que ela sente como uma depressão pode ser preenchido e aos poucos ela vai retomando a força de viver. Esse é um ponto. Um ponto que é o que o Bert falava mais é a respeito da pessoa que tem dentro de si uma frase que é: eu prefiro morrer do que ser seu filho, direcionada à mãe. E Uhum. uma pessoa que rejeita o pai e a... seja porque foi uma história difícil, sabe? Eu acho assim, não adianta a gente forçar as pessoas a amarem o pai e a mãe, porque só quem sabe é a pessoa que viveu, É, com certeza. né? Agora, Com assim, certeza. é possível ressignificar essa relação? É possível você encontrar onde existe amor na sua vida?
E graças a Deus você tem esses amores na sua vida. Algumas dessas pessoas deprimidas muitas vezes têm um namorado, muitas vezes têm uma esposa ou um marido, filhos, onde ela ama um trabalho que ela gosta de fazer alguma coisa, e ela se firmar ali e perceber o fio de amor que é o que nos conecta na nossa alma. E aí ela fala, nossa, estou viva para perceber isso. Se enquanto ela puder olhar um brilho na vida, é possível ela encontrar esse fio de conexão com seus pais. E aí reconhecer a dádiva que é estar vivo. Uhum. Reconhecer. Porque às vezes, algumas vezes, o que se passou com a mãe é porque a mãe também passou com os pais. E aí olhar com um pouco mais de É. benevolência para os próprios pais. E ver que são pais comuns, humanos, que erram. E aí, esse é um ponto. E isso é o clique da constelação e depende muito da habilidade do constelador perceber o turning point, o ponto de virada onde a pessoa pode ressignificar sem forçar a pessoa, Uhum. ela perceber aonde está o amor, aonde está a vida. Uhum. E aí ela poder se conectar e levemente ir se alimentando. E aquilo vem florescendo. Porque muitas vezes eu faço isso num exercício de conectar as pessoas à própria fonte. Tem pessoas que estão com a fonte seca. E uma vez que ela conecta com a linha de vida dela, com família, com a porta da vida que são os pais, e ela pode ressignificar essa relação, aquela fonte dentro de si começa a jorrar água. E aí toda uma fauna se forma, toda uma flora se forma dentro de si. E aí o ecossistema se limpa dentro de si e ela pode retomar a vida. Mas todos esses temas, eu estou dando algumas respostas assim, mas tem muito mais e isso tem que ser visto dentro de um seminário, né? Estou respondendo para as pessoas, posso falar mais coisas se precisar, mas acho que a gente tem outras perguntas para responder, então tá bom por aqui. E aí, Matheus, inclusive, gente, recomendo a participação e a vivência no seminário do Matheus. Muito Opa, bom obrigado. mesmo. Muito bom. Grato. Para mim Não, foi assim, transformador. Tá, meu amigo? grato. Não, E aí, a gente tem uma pergunta, tem a pergunta do TDAH, e tem uma que está sim. assim: como distinguir entre uma relação que realmente devemos evitar e outra que nos causa mal-estar devido a traumas passados, mas que devemos encarar para transformar? Vamos lá. Vou ter que responder uma por vez porque eu não sei se elas estão relacionadas, tá? Olha, Tá. transtorno de déficit de atenção com hiperatividade. O que que a gente vê disso? As pessoas são singulares, tá? Eu vou dar um pouco da minha visão também dentro disso, não só do que o Bert está falando. As Uhum. pessoas são singulares. E dentro da singularidade do que a pessoa vive, do que a pessoa tem de história de pai e mãe, de como ela consegue enfrentar a vida, isso eu falo desde adulto para criança, ou desde criança para adulto, às vezes os pais não se sentindo capacitados para lidar com aquela singularidade do filho, procuram uma ajuda onde algo possa se encaixar. O que que meu filho tem? E aí vai num terapeuta, num médico, e o médico, ó, seu filho encaixa ele dentro de uma série, ele Uhum. parece que ele tem um tipo raro de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, não se encaixa em todos, mas a maioria dos sintomas ele tem. E aí pronto, os pais descobrem que o filho tem TDAH. Entende? E aí os pais, nossa, o Uhum. que que é? Ele é assim porque ele tem TDAH. E aquilo se torna uma caixinha que eles carregam com eles. Um rótulo, né? Um rótulo, uma caixinha. Uhum. Sabe o que que é? É. Ele é assim. E algumas vezes, aquilo lá, na verdade, se trata de um amor interrompido em relação aos pais. Seja porque um dos pais olham para fora do seu relacionamento. Isso sim não cabe julgamento, tá? Uhum. Existem diversos motivos que faz os pais olharem para fora. Seja porque um dos pais morreu cedo, um dos avós morreu cedo, seja porque eles precisam separar, porque ele está infeliz porque não pode tomar mãe, várias outras coisas. Mas é difícil para os pais ficar na relação. E o filho percebendo aquilo, ele faz inconscientemente o possível para buscar a atenção e o limite dos pais. E o limite muitas vezes está relacionado à relação com o pai, o não Uhum. do pai.
tá? Isso é o que eu estou dizendo, assim, dentro de uma visão. Como eu disse que cada caso é um caso, eu É estou um falando caso. dentro de um padrão. Isso precisa ser olhado sistemicamente, tá? Porque muitas vezes eu digo aquilo que é e não é. Porque cada pessoa tem a sua história. Mas o padrão é esse, entende? E algumas vezes esse filho começa a dar trabalho justamente para salvar os pais. Algumas vezes para salvar o casamento dos pais. Que eles não falam com o filho, mas entre eles também não se falam. Eles também não se olham. E o filho percebendo aquilo, ele precisa ser um problema maior do que o problema de relacionamento dos pais. E aí o relacionamento fica bom, porque como é que eles vão soltar um filho no mundo assim? Então os pais ficam juntos por causa do filho. E aí imagina o É, peso que esses pais colocam nos filhos. E aquilo só aumenta, entende? é. Então assim, faz parte dos pais buscarem em si o seu trabalho de desenvolvimento para se fortalecer, para perceber aonde é na relação que eu posso entrar e trabalhar na estrutura do meu filho, e que ele possa se sentir e ficar. Porque dentro disso tem uma técnica que se falava, que o Bert usava, que era a terapia do segurar. Uhum. Segurar até acalmar. Quer acalmar. Até É. acalmar. E uma vez que ele se sente seguro, por mais que ele passe por um medo de morte, que algumas vezes está relacionado a problemas de trauma de nascimento, traumas na gravidez, traumas durante o parto, o TDAH também está relacionado a isso. E algumas vezes o problema do parto estão relacionado ao relacionamento de casal, ele se mostra assim. Entendeu? Tá bom? Entendi. Tá bom, amigo. Meu amigo, a gente tem então essa pergunta relacionada a. Oi, Meire. Tem pessoas aqui que, quando me souberam que era você, falaram assim: Nossa, eu vou assistir. Eu falei: Que bom, vamos lá, Legal. gente. Uma Isso honra. aí. Aí, como distinguir entre uma relação que realmente devemos evitar e outra que nos causa mal-estar, devido a traumas passados, mas que devemos encarar para transformar? Se correr, o bicho pega, se ficar, o bicho come, né? É. Olha, isso já não é tanto um transtorno mental, já é mais uma coisa relacionada Uhum, a uma relação amorosa, muitas vezes, uhum. né? Eu imagino que a pergunta dessa pessoa é em É, direção à relação amorosa. É uma outra coisa. Mas é o seguinte: um homem, ele não olha só para uma mulher e uma mulher não olha só para um homem. Nós somos seres que temos uma história, temos um sistema, nós somos formados por uma história. Tem pai, tem mãe, avós, bisavós, tem toda uma história por trás de quem eu sou e tem toda uma história por trás da minha esposa, entende? E quando a gente olha, por que que a gente se sentiu atraído por aquela pessoa e não por aquela pessoa do lado? Por que que algo me fez escolher? Então, na verdade, o que se vê dentro da constelação familiar é que o nosso sistema busca algo naquele sistema daquela pessoa em que precisa tomar para que fique um pouco mais completo. uhum. Algo é feito através disso, entende? E a pessoa, por mais que ela reclame, por mais que ela tenha dificuldades, por mais que seja tóxico, hoje em dia usam essas palavras, meu filho usa, é tóxico, é um cara tóxico e tal. Ela fica com aquilo, porque é o tempo que ela precisa para se transformar. Entende? É o tempo que ela precisa para se transformar. Por isso que às vezes algumas mulheres sofrem abuso, sofrem violência doméstica e permanecem dentro do relacionamento. Dentro dela tem uma esperança de salvar, tem diversas coisas que a gente pode justificar. Né? Justificativa existe até para assassinato. Mas existe algo dentro dela que a conecta com a sua história, que ela busca dentro daquela família, aquela família tem. E ela fica Uhum. conectada até o ponto onde ela se transforma de tal ponto, e às vezes ela precisa ser realmente passar por uma experiência de quase morte para que ela transforme dentro dela algo que ela possa se soltar. Tá entendendo? É uma coisa muito Então, séria dentro do ser humano, é, muito séria. Mas existe isso, isso é real. Entende? Então, começa por aí o olhar. Então, enquanto você pode ficar, também fixe, estou respondendo para essa pessoa, fixe o olhar aonde existe as coisas boas também. E uhum. aí você olha cada defeito como uma oportunidade de aprendizado, uma oportunidade de crescimento. E cada coisa boa como uma oportunidade de plantar um amor,
uma relação de carinho entre vocês, que isso possa reverberar para as gerações futuras. Matheus, Tá? vamos na próxima